são 513 deputados, né? Você pegar esses 513 deputados, nós estamos numa ditadura, ok? É uma ditadura. O que você faz a uma ditadura? Qual o tipo de oposição que você faz a uma ditadura? Oposição sistemática, não é? É o único tipo de oposição aceitável, né? Assim, moralmente adequado para uma ditadura, é a oposição sistemática. Desses 513 deputados, você tem aí, olha, vou ser otimista, 20, talvez 25 que façam, que sejam capazes de fazer esse tipo de oposição. 20, talvez 25. Tá? O resto, todos podem se vender por um prato de lentilha com a maior facilidade. A gente sabe disso. Né? Agora, eu quero saber, esses poucos que ainda, né, esses que ainda continuam lá que estão sendo perseguidos sistematicamente, né, que estão sendo... O que fazer? O que eles podem fazer hoje? De fato, o Congresso acabou, o Parlamento acabou, a via política institucional acabou. Qual é o rumo que eles têm que tomar, Alan, na sua visão? Olha, como eu sou absolutamente incapaz, despreparado e sem experiência de como vencer ditaduras, não tenho essa experiência na minha vida, eu tenho que olhar para quem conseguiu, né? E narrar o que eles fizeram. Quando a Polônia não tinha, né, pluralidade partidária, e a ditadura comunista estava lá presente fortemente, um bispo, né, jovem utilizou então a força da fé para poder falar com jovens e levá-los à alta cultura. Junto com esse trabalho de jovens, levando esses jovens à alta cultura, esse bispo também fez de tudo para poder ajudar politicamente aqueles personagens políticos que poderiam estar em algum partido menos socialista ou menos comunista, porque não existe a possibilidade de ter um partido não comunista. E, além disso, o trabalho informativo. Esse bispo, ele também ficou muito próximo de jornalistas, escritores, poetas, e eu escrevi uma matéria, acho que foi no meu alansantos.com, um site que caiu. E eu acho que eu ainda tenho isso em PDF, eu vou procurar. Mas mostrando como é que os jornais faziam para mostrar o que tinha sido censurado. Porque a censura que a Polônia sofreu foi diferente da que o Brasil sofre. A do Brasil é censura prévia, né? Você não pode falar, cala a boca. Senta aí que eu tô mandando você ficar quieto. E se você criar rede social, site, aí você cometeu crime, eu vou te prender. Na Polônia, eles censuravam palavras e expressões. Então eles colocavam tarjas pretas nas palavras na Polônia. Foi isso que esse bispo fez. E aí, quem está assistindo pode imaginar se ele teve êxito ou não. Esse mesmo bispo, naquela perspectiva do Disseu de 20 anos, esse mesmo bispo, talvez 20 anos depois, não, menos de 20 anos depois, ele volta para a maior praça da Polônia, mas como bispo de uma outra diocese, que é a diocese de Latrão. Eu estou falando de Karol Wojtyła, João Paulo II. Sim. Então, esse mesmo bispo volta depois de anos de trabalho com a juventude, levando a alta cultura, trabalho com escritores, poetas, jornalistas e trabalho político. Esse mesmo bispo volta, ainda com a Polônia comunista, e pronuncia a palavra proibida numa homilia, como chefe de Estado. Solidarność. A palavra solidariedade era proibida. E a multidão inteira na praça comete o crime junto com ele e fala a palavra proibida. Solidariedade. E olha para a Polônia agora, um presidente católico, né, fiel, e aí o pessoal pode chegar à conclusão, olha, as táticas que foram utilizadas na Ucrânia deram certo, as táticas utilizadas em tal país deram certo, as táticas utilizadas... Porque nós precisamos pegar um exemplo de um país que se tornou comunista e conseguiu sair do comunismo. Não adianta pegar um país que ainda está
com dificuldade de retirar os comunistas, né, pelo menos do poder. Como o professor Olavo fala, né, política são pessoas e meios, né, não ideias, pessoas e meios. Há pessoas ruins ocupando cargos importantes, elas precisam ser retiradas. Essas pessoas têm meios, os meios precisam ser retirados das mãos delas. Então, na Polônia hoje, as pessoas ruins foram retiradas, e mesmo as pessoas ruins que tinham alguns meios de ação, foi eles retirados os meios de ação. Então, e isso é política anti-revolucionária, contra-revolucionária. É você tirar as pessoas do lugar onde elas estão e tirar delas os meios para que elas possam agir criminosamente contra você e contra o bem comum. O exemplo da Polônia, para mim, é o mais evidente. Se um deputado, um senador, quisesse ouvir, olha, o que nós precisamos fazer aqui nesse exato momento? Bem, o Brasil não tem um romance tratando o que nós estamos vivendo nesse exato momento, nem o que nós vivemos nos últimos 10 anos. O Terça Livre vai completar 10 anos em novembro. Assim, nos últimos 10 anos, nós não temos um romance que relata o que nós estamos vivendo. Se tem, e alguém aí está fazendo esse excelente trabalho, eu não estou sabendo, peço desculpa, mas eu não vi. Jornais, né? Tem Brasil Sem Medo, não vou contar com o que está no Exílio, né? Terça Livre, a Revista Exílio. Vocês, Revista Oeste, que infelizmente, recentemente, a Revista Oeste disse que o 8 de janeiro foi um ato golpista, né? Tem boas pessoas lá, tem excelentes jornalistas, mas acaba deixando deslizar uma palavra ou outra, um conceito ou outro, para poder pagar pedágio. A Jovem Pan acabou, não tem mais nada na Jovem Pan. A Gazeta do Povo tenta ali fazer matérias pró-vida, preocupa-se muito com o que aconteceu com o 8 de janeiro, mas ainda assim está muito longe de ser algo que poderia fazer como faz o Brasil Sem Medo no Brasil. Então, onde está a atividade dos políticos em direção a isso? E eu não estou falando que o político tem que dar dinheiro para os jornais contra-revolucionários, mas divulgá-los, né? Falar para as pessoas da importância desse tipo de jornalismo autêntico e verdadeiro não existe. Então não existe a questão literária, não existe preocupação com relação à comunicação e também não há nenhum tipo de preocupação com relação à formação das pessoas, né? Porque eu costumo dizer, Breguet, que eu não gosto de ouvir um professor de história perguntar para mim sobre biografia de alguma coisa boa. Me dá uma biografia aí. Tem um livro bom aí para passar para meus alunos? Porque se é professor, fez faculdade. Se fez faculdade, um ano dando aulinha para as pessoas, mesmo com um livro ruim, que ele escrevesse um PDF dizendo o que aquele livro já está equivocado e mal escrito e mentindo, já seria um material didático aceitável. Mas nós temos nada, zero. Então, os professores de história que reconhecem que o problema da ciência histórica no Brasil é apenas uma máquina de propaganda revolucionária, não fazem PDFzinho, explicando o que aconteceu. Os professores de literatura contra-revolucionários não fazem. Os políticos não se interessam em fazer trabalho de formação, nem para si próprios, nem para sua base. Então, assim, se continuar só acreditando em questão política eleitoreira, de conquistar eleitores, né, eu não vejo uma solução para isso. Eu só vejo solução se a gente copiar quem conseguiu fazer alguma coisa, que no caso foi a Polônia. E na ausência da formação intelectual, onde é que você vê alguma coisa florescendo? É o Tomás Juliano, é o Rodrigo Gurgel, Sim. um aluno do Olavo aqui, um aluno do Olavo ali. Sempre os alunos do Olavo. Basicamente, os alunos do Olavo, né? Basicamente, os alunos do Olavo. É isso que você vê. Mas, Alan dos Santos, eu queria agradecer muito por você ter falado com a gente. Viu? Essa foi maravilhosa. Aqui nós sabemos, viu? Nós sabemos a diferença. Nós estudamos um pouquinho essa diferença entre a gente e a gente. É muito interessante porque o Olavo dizia sempre, né, que a burrice e a malícia
elas não são excludentes, né? Elas se retroalimentam, na verdade, né? Então tem isso, E a né? crise se forma na linguagem, essa frase é dele. A crise da crise da relação humana sim. começa na linguagem. Aí quando você confunde agente com agente, é sinal que a sua alma está perdida, né? As pessoas não se dão conta de que a desonestidade intelectual, ela é a raiz de todos os outros vícios que as pessoas enxergam. Então, não importa se o jornalista queria encontrar alguma coisa para meio que ficcionar um crime de liderança de organização criminosa a meu respeito. O problema é que, mesmo que ele tivesse única e exclusivamente essa intenção, ele é um adversário bem bobinho, né? Ou seja, ele não é bom nem nisso. Então, ele é burro de novo. Então, se a pessoa pensa que não, o jornalista do Estadão, ele modificou suas palavras, Alan, para que não parecesse que você estivesse falando de agentes infiltrados, mas de agente nós, né? Mesmo que ele tivesse apenas essa intenção, foi uma estratégia que deixaria o Stalin envergonhado, por exemplo. É uma coisa assim que você olha, você fala assim, meu Deus do céu, que vergonha, que vergonha desse revolucionáriozinho de bosta, né? Ou seja, fraquinho, né? Não tá nem à altura. São burros. E nós precisamos lutar contra isso. Em uma live recente, o professor Rodrigo Gurgel falou da necessidade de uma restauração da literatura brasileira. Sem isso, é impossível a gente conseguir caminhar. Eu sei que o nosso tempo estourou, mas eu queria lembrar a todos que estão nos assistindo que quando você olha os Estados Unidos forte, robusto, aguentando ondas fortes, porque a democracia americana ela é abalada o tempo todo, né? Porque aqui a importância aqui não é a democracia, é a república, né? Então, se para bem da república sejamos democráticos. Agora, se com o nome democracia, com a palavra democracia, você quer destruir a república, você será o primeiro inimigo de todo americano. Mas isso surge por causa de homens de grande formação. Então, vale a pena estudar a formação intelectual desses homens e comparar com o que nós temos hoje, como nós poderemos reconstruir o Brasil. Sem isso, não dá para ficar fazendo joguetes políticos eleitoreiros, nós não iremos a lugar nenhum.